E aí, pessoal, aqui é o Daniel, mais um episódio do podcast PodSente, o nosso podcast. E hoje com a professora Ana Trismonte, responsável pela BIC e BIT Sal do campus Maria Auxiliadora. Seja bem-vinda, professora. Bem-vinda. Obrigada. Matheus, seja bem-vinda. Muito obrigado. Professora, passa um pouquinho pra gente como que é a sua trajetória profissional, a sua atuação aqui no nosso campus. Bem, eu sou aqui de Americana, né, da unidade do Unisal de Americana, desde o começo de janeiro de 2006. Então, tem 19 anos e alguns meses que eu estou aqui no Unisal, né, o que é um prazer. E a gente, ao longo desse tempo, eu fui estreitando meus laços e minha atuação aqui no campus. Né? Não aqui, no começo era lá no campus das engenharias, ficava no campus Dom Bosco. Eu entrei aqui para dar aula nos cursos de engenharia e eu continuo sempre dando aula nos cursos de engenharia. Enquanto profissional, eu fiz a graduação em Engenharia Química na Unicamp, logo depois eu já fui para o mestrado. Aí depois do mestrado eu parei um pouco, que eu falei, eu quero ganhar uma experiência profissional fora da pesquisa. Fiquei 4 anos, fui trabalhando numa indústria, depois eu trabalhei num laboratório. Aí depois eu resolvi voltar para fazer o doutorado. Quando eu voltei para o doutorado, eu pensei, já que eu estou no doutorado, eu tenho que ganhar um pouco mais de experiência. E aí, no doutorado, eu comecei a fazer estágio em docência, né, que nem vocês fazem estágio, né, na área de formação. E comecei também a fazer uma especialização em engenharia ambiental, porque meu doutorado era na área ambiental. Então, apesar de ser, teoricamente, né, são graus, né, diferentes, mas eu já tinha mestrado, mas aí eu fui fazer uma especialização junto com o doutorado. E depois antes de eu acabar o doutorado, faltando alguns meses, eu já comecei a dar aula, né, no ensino superior. E também comecei a dar aula na especialização. Eu dei 13 anos aula na especialização e às vezes eu dou algumas aulas de especialização, mas bem pontuais, não é né? Ao longo do doutorado eu comecei a fazer consultorias, o meu orientador ele era uma pessoa bem voltada assim, para a área de indústria, de tentar buscar resolver os problemas ambientais, focados um pouco na linha de pesquisa, mas buscando, aí eu tive essa oportunidade de trabalhar com ele em alguns projetos, acompanhá-lo. E aí, depois eu comecei, então, fui para essa área. Comecei a trabalhar com consultoria, bem pontual, assim, e na pesquisa. Como pesquisadora, eu tive a oportunidade de orientar alguns alunos de iniciação científica. E foi assim que foi se desenvolvendo a minha trajetória profissional. Em 2013, eu fui convidada a coordenar os programas BIC, SAL. Não era esse nome, mas era os programas de iniciação científica, tinha iniciação à docência, aqui no campus. Então, esse é o 13º ano que eu estou nessa função. Né? Ao longo desse tempo, a gente teve um acompanhamento de muitos alunos, né? A evolução para diversas formas de grupos, e a gente está aprendendo sempre, né? Então, essa é mais ou menos a minha trajetória. Então, eu sou professora aqui, e durante o dia eu trabalho com consultoria ambiental. No episódio de hoje a gente quer tratar então especificamente o tema de pesquisa, iniciação científica no nosso campus aqui do Unisal. É tão importante, está ganhando tanta relevância, né, as pesquisas que os alunos estão propondo, que os professores estão orientando. Então, Zanqueta, a voz é toda sua para iniciar. Para começarmos, né, após que currículo incrível, meu Deus. Né, mas eu queria saber o que é iniciação científica, né? O que faz, os benefícios que eu posso estar tendo por fazer iniciação científica, como que funciona? O Unisal, ele tem esses programas que o Unisal fomenta a pesquisa desde antes de 2000. Eu não vou falar, eu não tenho uma certeza, mas eu acho que em 98, 99 já tinha esse programa aqui, o BIC-SAL, Bolsa de Iniciação Científica, né, do Unisal. O que acontece é que é uma oportunidade a iniciação científica, junto à iniciação tecnológica, que depois eu vou falar, para os alunos começarem a desenvolver uma pesquisa, né, ao mesmo tempo que eles são formados como pesquisadores, sempre com a orientação de um professor que é mestre ou doutor. Então, é uma oportunidade do aluno conhecer um pouco mais sobre um assunto. O mais importante ainda, ter orientação de uma pessoa que conhece sobre aquele assunto. Desde 2018, em 2019, iniciaram-se então os projetos em grupo, né? Foi uma nova
maneira de se enxergar como poderia ser feita a pesquisa. Então, agora os projetos são em grupos, grupos com 4 alunos, né? Até 2018, nós tínhamos individual, né? Era um aluno, um professor. E a gente sabe que tudo você tem que trabalhar em grupo, então o Unisal se antecipou a isso, viu? Que é para a visão da pesquisa que o Unisal tem, sempre voltado a resolver um problema que tenha um bom impacto social, um relevante impacto social, né? Voltado também com uma vertente de extensão que tem que atender uma demanda da sociedade, né? Direto ou indiretamente, mas que tem que buscar resolver, baseado no indicador, algum problema. Então, isso começou tem sido cada vez mais apoiado pelo Unisal, e os alunos eles têm tido essa oportunidade de se desenvolverem, de aprenderem a trabalhar em grupo, de conhecerem mais sobre um assunto. Então, como se diz, iniciação científica, ela é o primeiro passo, né? Que não necessariamente você vai fazer um programa de mestrado, depois do mestrado, doutorado. Hoje também a gente tem alguns programas que você pode, em função do seu tema, do seu desempenho acadêmico, não é generalizar, mas tem também a possibilidade de você fazer, depois que você se graduou, entrar para o doutorado direto, tem algumas oportunidades, né? Mas essa aqui do Unisal é o primeiro passo. E aqui no campus Maria Auxiliadora, em Campinas, né, no São José, em Lorena, no São Joaquim, no Pio, em São Paulo, em todos tem essa oportunidade, né? Diferentes números de bolsas, mas, né, então é algo que tem mais de 25 anos que a gente tem, né? E acompanho, né, do 13º ano que eu acompanho, e nós temos alunos que eles fizeram 3 anos de iniciação científica ou iniciação tecnológica. A gente também teve um tempo que a gente tinha bolsa de extensão, que a gente teve essa bolsa, eu acho que projetos, talvez uns 4 ou 5 anos nós tivemos, agora foi descontinuada, em virtude dos programas terem que obrigatoriamente ter uma vertente de extensão, então, né, e também porque os projetos integradores também devem ser extensionistas, então mudou para essa outra abordagem, né? Então, a gente tem essas bolsas. Hoje a gente tem a bolsa de iniciação científica e a bolsa de iniciação tecnológica. A bolsa de iniciação tecnológica é uma bolsa que o aluno ele é mais da área, então, das engenharias, sistemas de informação. O tema é um pouco mais voltado para esse, mas nada impede que um aluno de outro curso participe do grupo. Sim. Mas a bolsa de iniciação tecnológica, ela visa desenvolver uma tecnologia, seja um aplicativo, seja um protótipo que vai ter uma aplicação, né? Enquanto a bolsa de iniciação científica, você pode, né, ter uma abordagem experimental, ou uma abordagem de simulação, ou uma abordagem teórica, com uma leitura, com uma avaliação de uma determinada hipótese baseada em leitura, baseada em levantamento. Então, a iniciação científica, né, e a iniciação tecnológica, as duas formam pessoas, mas com a abordagem da tecnológica, que tem que ter o desenvolvimento de ou não um desenvolvimento do zero, né, mas Sim. tem que ter uma tecnologia envolvida, tem que ser algo prático e algo que você traga um produto, né? Uma razão possibilita essa possibilidade de até áreas da psicologia trabalhar questões tecnológicas é a questão de ser uma pesquisa interdisciplinar, né? Sim. São 4 alunos em cada grupo de iniciação, porém esses 4 alunos podem ser de diversos outros cursos, não precisa ser 4 alunos só da psicologia ou só da engenharia, não, muito né? Pelo contrário, o Unisal, se vocês olharem no edital, né, a gente não tem um edital 25, 26, mas Sim. até desde que começou esses projetos em grupo, se você tem um grupo multidisciplinar, um aluno de cada curso, ele pontua mais naquele quesito do que se você tiver todos no mesmo curso. Então, não é impeditivo, mas é fortemente recomendado que você tenha alunos pelo menos de 2, 3 cursos, né? Pode ser que tenha de 4 Sim. também, né? Mas é uma oportunidade, eu acho que para quem, por exemplo, tem uma rotina, né? Que trabalha durante o dia, que tem aqui à noite, eu acho que é uma oportunidade de vocês conhecerem um pouco mais, né? Da ciência,
conhecerem o método. Então, era algo que eu queria falar, que eu esqueci no começo, que assim, o que é muito importante, além de você ter a oportunidade de ser orientado por um professor, professora, né, que conhece o assunto, você vai aprender sobre o método científico, você vai desenvolver aquele pensamento sistêmico, né, você vai ter uma hipótese que você precisa verificar se a sua hipótese está correta ou não, mas com método, né, com uma sequência que vai possibilitar que você atinja ou não aquela hipótese, que você prove ou não que aquela hipótese inicial está correta. Mas você vai ter todo um encadeamento de ações que você vai aprender e você vai levar para a sua vida profissional, né? Então, você vai conhecer outras pessoas quando você tiver a oportunidade de apresentar seu trabalho, você vai expor seu trabalho para outras pessoas. O Unisal também incentiva que você participe em congressos, caso, né, o seu grupo, seu orientador, né, concordem, né, considerem que já está no momento, você tem a oportunidade de apresentar em congressos. Hoje a gente, depois da pandemia, tem congressos virtuais, que às vezes não demandam tanto investimento. Você, né? Então, é algo que mostrar para a sociedade como o que você fez com critério, e também devolver, né, para as pessoas aquilo que o Unisal investiu. Então, eu acho que é uma oportunidade muito relevante para a formação do aluno, né? Não necessariamente todos que fizeram vão fazer o programa de mestrado, mas podem vir a fazer. Mas certamente eles vão sair depois daquele ano diferente de como eles entraram, né? E o Unisal vai estar produzindo aí para a sociedade, né? Então, nessa perspectiva, eu vejo agora o Matheus fazendo com o pessoal de arquitetura o quanto isso possibilita ele também compreender a área da arquitetura, Nossa, né? total. Eu vejo também, quando eu fiz no segundo ano de graduação, eu já me interessei, entrei no programa de BICSAL. O meu interesse por fazer pesquisa, o meu conhecimento por o que é pesquisa, e até hoje mesmo, atendendo na clínica no estágio ou no estágio institucional, como a pesquisa, aprender a pesquisar, aprender a analisar uma pesquisa me auxilia em falar, será que esse artigo aqui que eu estou lendo é bom? Será que não é? Então eu falo que é uma extensão daquela matéria de metodologia que a gente tinha na sala, mas ela possibilita com que a gente aprenda e coloque em prática. Isso que é interessante que o Unisal propõe para a gente no BICSAL, no BITSAL. E a pesquisa também no Unisal, ela se faz presente nos projetos integradores, né? E com certeza você leva um pouco daquilo que você desenvolveu no projeto integrador quando você vai para o BICSAL, e por outro lado, se você começa com o BICSAL ou BITSAL, certamente vai dar um upgrade aí no seu caminhar no projeto integrador, porque você vai, né, o método científico se faz presente, né, em tudo que você fizer, né, que você tem que checar os fatos, você vai tirar o achismo e vai se basear em dados, né, em pesquisadores daquela área. Então, eu acho que é muito importante. E se a gente aumenta isso, a gente consegue, né, melhorar até muito. Você vê que, né, o investimento em pesquisa, a economia de países que tem um forte investimento em pesquisa, ela, né, não é só isso mas ela vai ter um destaque, né, perante outros que não têm. No nosso país a gente tem, talvez nós não saibamos, né, e eu acho que é importante para os alunos que estão chegando, para quem já está aqui nos programas, lembrar que é importante divulgar o que foi feito, né? Porque a gente pede que no final, o relatório final seja na forma de artigo, porque é uma maneira de incentivá-los, né? É que vocês apresentem aquele trabalho, porque se você já faz como artigo, já está, né? Já está um pouco encaminhado, né? Para submissão. Você submeter não quer dizer que vai ser aprovado. Tem caminhos ainda, né? Tem etapas a serem cumpridas, mas é um início, né? Então, acho que para quem está chegando, é um convite que a gente faz, né? Para que vocês fiquem atentos ao edital, que edital são as regras, né, do concurso,
que deve ser lançado antes das férias do meio do ano, né? Sim. Historicamente tem sido assim. Eu não sei como vai ser esse ano, mas eu imagino que sim, né? Porque eu atuo como coordenadora da iniciação científica e iniciação tecnológica aqui no campus Maria Auxiliadora, mas tem as minhas colegas, né, nas outras unidades. E a gente está... quem é a nossa coordenadora é a professora Graziele. Então, ela sempre dá as orientações para a gente do como vai ser, né? Como que nós iremos fazer o processo. Então, eu imagino que em breve nós tenhamos algumas informações. Usualmente, ele tem sido publicado em junho. Sim. Para submissão até agosto, né? Então, é algo que Vale ressalvar. vale a pena, né? Do ano passado, o Matheus chegou e falou: olha, Daniel, estou com uma ideia de projeto sobre arquitetura e psicologia. E é interessante que começamos a conversar ainda em abril, né? Isso, abril. Então, toda vez que chega um estudante de qualquer curso falar com a gente, como que é a iniciação científica, como você desenvolve, quais são os prazos, como que é feita a pesquisa, a gente já reforça. Comece desde já agora, em abril, a pensar que tipo de tema, qual área, qual problemática que você evidencia que tem na cidade onde você mora ou na faculdade. Porque aqui no Unisal a gente já teve pesquisas sobre iluminação pública, Sim. sobre saúde em universitários, saúde mental de professores e pessoal da gestão da universidade. Já teve diversas pesquisas e a possibilidade é inúmeras, né? Tanto pesquisas novas, mas que exigem um pouco mais de trabalho, mas também como revisão integrativa, uma releitura, uma pesquisa já foi feita até mesmo antes da pandemia, que pode ser atualizada. Então já comecem a desenvolver, pesquisem alunos que têm o mesmo interesse, sempre lembrando, como a professora disse, né? 4 alunos, independente de curso, pode ser diversos cursos ou até mesmo do mesmo curso, mas existe a pontuação. Então valorizem essas questões interdisciplinares. Então pesquisem, comecem a se incentivar, né, a tomar gosto pela pesquisa. Eu acho que é uma forma da gente crescer como profissional na psicologia, na arquitetura, no direito, Exato. Administração, ciências contábeis, marketing, publicação, todas as áreas. Todos os cursos do Unisal são inúmeros, né? Os alunos, eles ganham muito, né? Sim. E enquanto eu preciso... eu estou disponível, né? E eu vou marcar as reuniões a partir de maio. Eu faço reuniões no fim da tarde, um pouquinho na pré-aula, para esclarecer dúvidas. E essas reuniões também, elas passam a ser um momento de encontro das pessoas que estão interessadas. Às vezes tem um grupo que tem 3 pessoas, está precisando de um. Exato. A gente é aquele encontro ali na reunião. Então, também fica aqui o convite. A gente vai divulgar quando nós marcarmos, mas fica o convite para que os alunos participem, independentemente de primeiro, 7º, 9º semestre. 9º não pode, porque tem que ter um ano ainda na faculdade, né? Então, você só pode se inscrever se você tem mais um ano no Unisal, né? Se em 2026 você for aluno. Mas eu vou começar a fazer uma agenda e nós vamos divulgar nas redes sociais, para os representantes de sala, para as nossas reuniões. Então, as reuniões serão realizadas em torno de 18h30 até as 19 horas. E é um momento de trocas para as pessoas começarem a pensar no tema, né? Sempre é bom procurar um professor, né? Um docente que seja aquele professor que é responsável, que conhece aquela disciplina, que tem o assunto que vocês gostariam de pesquisar, né? E começar a leitura, começar a fazer um esboço do projeto de pesquisa para que quando abrir o edital e quando for a data final da submissão, você já tenha aquilo lido, relido, repensado, né? Porque o projeto é o aluno que tem que escrever. É o grupo que tem que escrever, não é um projeto do professor, o projeto é do aluno, mas sempre vai buscar o suporte do professor. E é o que eu sempre comento até com o Jean, no caso, né? De tipo, galera, busquem, não fica só na aula, né? Não fiquem só nesse vai e vem, tipo, vou pra faculdade só pra assistir a aula, acabou a aula, vou embora. Pô, principalmente, né, o campo do Unisal te proporciona várias vivências e a IC é uma delas, né? Então, cai de cabeça, se você tem um sonho de ser um acadêmico, é o começo, é o começo. É a primeira etapa. E aí eu falo sempre para os alunos, você coloca no seu currículo, né, no Lattes,
Amanhã você pode fazer uma especialização, não necessariamente você vai fazer um mestrado, mas uma especialização que ela vai analisar o seu currículo e vai ver que você já publicou, que você já participou de eventos. Então, é um diferencial, né? Sim. Até mesmo para você arrumar um estágio, Sim. eles vão olhar o que você já fez até agora. Né? A gente tem muitas oportunidades. Eu acho que a gente precisa divulgá-las mais, né? A gente tem divulgado, tem os núcleos também, que depois um outro dia a gente pode conversar, nós temos os núcleos aqui. Então, fica o convite, né, para que os alunos participem, mas em função da vontade da pessoa. Se você tem interesse, porque também é algo que vale a pena destacar, que quem é bolsista tem 30% de desconto na mensalidade. Exatamente. Então, é algo também que ajuda a você permanecer, né, no curso. Em estímulo diversos ali, momentos da sua vida pode ser necessário. Sempre é bem-vindo, mas às vezes é uma oportunidade a mais. Né? 30% de desconto na mensalidade efetivamente paga. Sim. Então, se você paga a mensalidade cheia, é 30% naquilo. Se você já tem um desconto, vai ser 30% naqueles... Por exemplo, se eu tenho 50% de desconto, você vai ter 30% naqueles 50%. Então, vale destacar isso. Ganha 200 horas de atividades complementares. E tem depois a publicação nos anais do evento, que a gente tem os resumos, né, da mostra. Então, é uma boa Tem a oportunidade. carga horária semanal que a gente tem que cumprir. Tem que né? cumprir 12 horas semanais. Sim. Aí você tem que colocar que você tem, acho que são 12 ou 10, são 10 horas semanais. Acho que sim. São 10 horas, eu falei 12, mas não é, eu me confundi. São 10 horas semanais, que não é, né? 10 horas de dedicação, né? Você tem que fazer reuniões periódicas com o seu orientador, orientadora, e trabalhar bem em grupo. Acertar as arestas e ir caminhando. Né? Eu acho que esse é o principal, né? As boas relações ali para não trabalhar em dar... grupo, para ter um produto, né? Vão ter momentos que vocês vão ter desafios, mas vale a pena. Vale a pena. E aí eu estou à disposição também para esclarecimentos, para quem quiser conversar comigo. É muito importante. Até no ano passado, comentando com o professor, esse tema é relevante para uma iniciação científica? E foi muito importante o seu respaldo para a gente conseguir entender como encaixar o nosso tema com os indicadores também, que é importante na iniciação científica no projeto. Ao você fazer a relevância social que vai ter a sua pesquisa, mostrar os indicadores que tem essa pesquisa, tanto como noticiários, documentos, dados do Ministério da Educação, da Saúde, tecnológico. Então, trazer toda essa relevância, mas com dados reais, né, palpáveis do que a gente está observando ali de problemática. Então, nessas reuniões que vão ter agora em maio, em junho, converse com a professora, né, tire dúvida. E também pode entrar em contato por e-mail, e aí a gente vai a gente vai colocar os e-mails na descrição do vídeo. E aí a gente vai impulsionar. Qualquer coisa também, tromba a gente no corredor, a gente vai dar orientar para você. Trocando experiências. Professora, a gente queria agradecer. Muito obrigado. Então, vocês motivem-se a fazer iniciação científica, pesquisa, façam um grupo interdisciplinares de preferência, mas procurem essas opções a mais do que só a graduação. Então, muito obrigado. Obrigada a gente espera seu retorno para falar sobre o núcleo de favor. educação ambiental. Tá certo. Um dia a gente volta. Tá Sim. bom? Obrigada pelo convite. Matheus, Parabéns obrigado. pelo trabalho. Obrigado, Parabéns pelo professora. trabalho. Tá certo. Obrigado. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.